proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Norbey, queridos irmãos e irmãs que aqui estão presentes na casa do Senhor, sob o patrocínio de Santa Clara e São Francisco de Assis, irmãos que estão nos ouvindo pela rádio oficial da Arquidiocese de Brasília, que a graça de Deus esteja em todos os corações. Hoje, quarta-feira da primeira semana da Quaresma, um tempo onde nós voltamos o nosso coração para o Senhor, a fim de que, através, em primeiro lugar, da conversão do nosso coração, possamos caminhar neste início de Quaresma, chegando até o ponto culminante que é a Páscoa. O salmista hoje, eu começo por ele nos diz: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O nosso coração, caríssimo irmão, caríssima irmã, ele deve ser um coração sempre voltado para Deus, buscando as coisas do alto, porque o próprio Jesus nos ensinou que devemos aspirar às coisas mais elevadas, segundo São Paulo, e Jesus nos disse: buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. E o salmista, ele suplica a Deus que tende piedade, tende misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Será que nosso coração está dessa forma? O Senhor nos oferece esse tempo e a Santa Igreja, que é Mãe e Mestra, também nos oferece para que o nosso coração se volte para Ele. Quantas situações hoje, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, vocês trouxeram para esta Santa Missa? Quantos problemas, quantas dores, quantos sofrimentos vocês estão carregando hoje em seus ombros e também em seus corações, e vieram a esta Santa Missa, Missa da Saúde, Missa da Restauração, missa onde nós agradecemos a Deus por sua misericórdia, para colocar tudo isso aos pés do Senhor. Mas é necessário que não seja somente o derramar essa situação ou essas situações, essas dores e sofrimentos aos pés do Senhor aqui no presbitério. É fundamental que o seu, o meu, o nosso, os nossos corações, eles se voltem para Deus pedindo misericórdia. O Senhor derrama essa misericórdia a cada instante em nossas vidas, mas é necessário que o nosso ser esteja aberto a Ele. Quando a dor bate ao nosso coração, nós voltamos todo o nosso ser para Deus e pedimos ao Senhor que venha em nosso socorro. Mas como está o nosso coração? Será que nós lembramos somente de Deus naquele momento da dor, do sofrimento? Ou será que nós
Lembramos que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que nos quer felizes, mas que também, ao caminhar entre nós, disse: cada um deve pegar a sua cruz e segui-lo. Mas não devemos esquecer que a misericórdia dele é derramada a cada instante em nossas vidas. Por isso, na primeira leitura de hoje, a leitura da profecia de Jonas, nós vemos uma dicotomia. E essa dicotomia, no primeiro momento, é que Jonas não escuta e não aceita a palavra de Deus. Lembram do que aconteceu com ele? Ele foi enviado por Deus, Deus indica o caminho que ele deveria percorrer, o que ele deveria fazer e qual era a missão que estava reservada para ele, mas ele vai por outro caminho. Deus pede para ir por aqui, ele vai por aqui. Até que, o que aconteceu com ele? Foi engolido, lembram disso? Foi engolido. E foi jogado no local que Deus queria que ele fosse, na praia. A partir daí, ele escuta a palavra de Deus e entende que essa missão não é só dele. Deus, quando nos oferece uma missão, ele está ao nosso lado para nos capacitar, para que nós possamos levar a bom cabo o que ele espera que nós façamos. Muitas vezes, nós resistimos ao chamado de Deus, nós deixamos a palavra dele de lado e só obedece quem escuta, quem verdadeiramente escuta. Então precisamos escutar a palavra que Deus nos dirige a cada dia, porque senão nós vamos fazer como Jonas fez no início. O Senhor pede que cada um de nós caminhe em uma direção e nós caminhamos em outra. Deixamos o nosso arbítrio tomar conta do nosso coração e esquecemos que estamos aqui em missão. E Deus tem uma missão para cada um de nós durante a nossa peregrinação na terra. E nós devemos abrir sempre o nosso coração e perguntar ao Senhor: Pai, o que Tu queres que eu faça? Mostra-me o caminho, socorrei-me, para que eu possa fazer a Tua vontade. Assim nos disse Jesus quando começou a sua missão aqui na terra. Ao perguntarem para ele quem era, onde ele morava, e ele disse simplesmente: vinde ver, as aves têm ninhos, as raposas têm tocas, e perguntaram ainda: mas o que o Senhor veio fazer? Eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu. Será que você, será que eu, será que nós, será que os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Aliança, eles estão fazendo a vontade do Pai? Pense um pouco. Nós estamos aqui neste mundo para adorar o Senhor e fazer a vontade dEle. E ao fazermos a vontade dEle, teremos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele não nos abandona e que nós estamos dobrando, como posso assim dizer, o nosso coração aos planos que Deus tem para cada um de nós. Por isso eu volto ao salmista: Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Quantos corações nós encontramos na nossa caminhada de vida, orgulhosos, altivos, melhores do que os outros, achando que sabem mais do que o irmão que está ao lado. Todos os dons nos foram dados por Deus para que nós possamos utilizá-los no sentido de ajudar o nosso irmão e também fazer com que o reino de Deus cresça cada dia durante toda a nossa caminhada aqui. Alguns têm dons semelhantes, outros não, mas todos temos dons que Deus destinou a cada um de nós. E o dom maior é ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Ouvir a palavra e permitir que essa palavra seja infundida em nossos corações para que sejamos mensageiros dessa palavra. Por isso hoje também o Evangelho vem ao nosso encontro para nos mostrar
como nós devemos caminhar enquanto aqui estivermos. Nosso Senhor diz que aquela geração, conforme o evangelista Lucas, era uma geração má. A geração má é aquela geração que sempre pede ao Senhor alguma coisa, que é um sinal para que Deus confirme se é isso mesmo. Mas não, nós não devemos ser assim. Cada um de nós recebeu no nosso batismo, o primeiro sacramento da Igreja Católica, nós recebemos a Trindade Santa. Então nós temos o Deus Pai que nos criou à sua imagem e semelhança, o Deus Filho que nos redimiu e nos salvou, e temos o Espírito Santo que derrama sobre cada um de nós os dons necessários na nossa caminhada. Por que temos de ser uma geração má? Não, não é dessa forma. Deus nos ama e nós devemos ser o sinal de Deus no mundo. Não esperar de Deus um sinal. Não esperar de Deus que Ele confirme a nossa missão. Devemos sim, como eu falei anteriormente, sermos sinais e mensageiros do amor de Deus. E através dessa obediência, nós vamos poder levar a todas as gerações a presença divina. Aqueles homens, mulheres, inclusive o rei, todos de Nínive acataram, aceitaram a palavra que foi proferida através de Jonas. E todos entenderam e se arrependeram dos pecados que cometiam. Nós hoje estamos num tempo de Quaresma, um tempo onde nós devemos voltar o nosso coração para Deus, um tempo que a Igreja nos oferece, a partir da quarta-feira de cinzas, 40 dias para que a nossa casa seja arrumada, para que o nosso coração seja limpo, para que possamos praticar uma boa e objetiva confissão. E não devemos jogar esse tempo fora. Você já veio se confessar? Normalmente o padre está ali para recebê-lo e vai perdoá-lo em nome de Cristo. Então nós temos tudo isso. E naquele tempo, a própria rainha, de Sabá, ela sai, a rainha do sul, ela se levanta e vai buscar a sabedoria de Salomão. Mas aqui, no meio de nós, está nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior do que Salomão. Ele que veio e nos ensinou como nós devemos viver, como nós devemos amar e como nós devemos perdoar. Nosso Senhor é maior do que o profeta. Se aquela comunidade toda acreditou na palavra de Jonas, por que alguns ou muitos não acreditam na palavra de Cristo? Preferem a palavra do mundo. Pare um pouquinho. Repense a sua vida. Nós precisamos tomar essa palavra que Deus nos ensina a cada dia e transformar essa palavra num caminho de luz, num testemunho de fé, através da oração, através do jejum, através da caridade. Você, meu irmão que está aqui, minha irmã, e vocês, irmãos que estão sintonizados na Rádio Nova Aliança, estão sofrendo, estão com dores. Esse é o momento de você apresentar para o Senhor as dores que te trouxeram aqui hoje. Se você tiver fé, tenha certeza de que vai sair daqui os que estão na casa de Deus, aqui Santa Clara e São Francisco, e vocês que estão nos ouvindo pela rádio, vai receber a graça que necessita, conforme a sua fé. É importante, então, que você acredite, que você tenha fé, porque tudo se realiza pela fé. O próprio Senhor nos disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, verás maravilhas acontecerem. Tenham fé.
Derrame aqui no presbitério as dores, os sofrimentos, as dúvidas, os medos, as incertezas e peçam ao Senhor que restaure o seu ser. Mas não esqueça de complementar todo esse oferecimento com o oferecimento do seu próprio coração através do sacramento da confissão, para que você percorra esta quaresma limpando a sua casa, que é o seu coração, à espera daquele que vai renovar a nossa vida, se entregando à morte de cruz, mas ressuscitando para nos dar de presente a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos agora a nossa entrega, vamos aproximar